Fala você! Bem-vindo de volta ao Sábio Lendário. No último bloco, Orun matou o grande dragão negro sozinho, enquanto o grupo do herói chegou tarde demais para fazer qualquer coisa. A conta foi aberta, e nos episódios 7, 8 e 9, ela começa a ser cobrada. Mas tem mais. Esse bloco apresenta um personagem novo que vai mudar tudo que a gente achava que sabia sobre o passado de Orun. Bora! O acerto de contas na guilda. O episódio começa logo depois da batalha, e o assunto agora é responsabilidade. A guilda convoca uma reunião do conselho para discutir o incidente do dragão negro. E num movimento que ninguém esperava, Orun é convidado a sentar à mesa do conselho junto com o grupo do herói. Pensa no que isso significa. O cara que foi expulso como inútil, que foi chamado de fraco publicamente, está sentado no mesmo nível que o grupo que o humilhou, em frente a uma mesa de autoridades, com a verdade do lado dele. Oliver, Derek e Yaneli chegam para a reunião na defensiva. Eles sabem que erraram, mas admitir isso significaria admitir que precisavam de Orun, e o ego deles simplesmente não consegue chegar lá. Orun diz o que precisava ser dito. E então Orun fala, sem gritar, sem ameaçar, mas com clareza total. Ele explica na frente do conselho inteiro como a situação aconteceu, como a decisão de avançar sem preparo adequado causou o incidente, como centenas de aventureiros inocentes foram colocados em risco por um erro que podia ter sido evitado. Oliver tenta rebater, Derek tenta desviar, e Yaneli fica em silêncio. Mas o conselho ouviu Orun, e o peso das palavras dele ficou na sala. Não foi uma cena de vingança espetacular, foi algo mais maduro e mais satisfatório. Orun não humilhou Oliver, ele só disse a verdade onde ela precisava ser dita. A proposta de Selma. Depois da reunião, Selma vai até Orun com uma proposta formal. Ela quer que ele se junte a Night Sky Silver Rabbits como membro oficial, com rank de tenente, direto na unidade 1, o grupo de elite liderado por ela. E Orun pede tempo para pensar. Isso pode parecer estranho, por que hesitar numa oferta dessas? Mas faz todo sentido quando você entende onde Orun está emocionalmente. Ele acabou de ser traído pelo grupo em que passou anos da vida. A última vez que confiou em um grupo foi mandado embora como lixo. Ele conversa com o velho, o comerciante amigo dele, e abre isso. Não quer se precipitar, não quer entrar em algo novo por impulso e acabar magoado de novo. É uma cena pequena, mas que mostra que Orun é humano, que a traição de Oliver deixou uma marca real e que crescer não significa fingir que não dói. A decisão. No final, o que faz Orun decidir são os próprios recrutas. Logan, Caroline e Sofia, quando ficaram sabendo que Orun estava considerando recusar a proposta, deixaram claro, se ele não entrar na Night Sky Silver Rabbits, eles saem junto com ele. Vão ser os alunos dele independente de qualquer estrutura. Orun olha para os três e percebe que já tem pessoas que precisam dele, pessoas que ele importa, não como suporte descartável, mas como referência, como mentor, como alguém em quem confiam. Ele aceita a proposta. Orun Dula entra oficialmente para Night Sky Silver Rabbits. O flashback que muda tudo. O episódio 8 começa com algo que a gente não estava esperando. Um flashback da infância de Orun. E esse flashback é pesado. Vemos Orun, criança, treinando com Oliver, criança. Os dois se enfrentando num combate supervisionado por figuras encapuzados. Oliver estava claramente frustrado porque o Orun não estava usando toda a sua força. Queria que o amigo se soltasse de verdade. Mas tinha um motivo para Orun segurar. Segundo os próprios encapuzados, que observavam a cena de longe, Orun criança já havia superado Oliver havia algum tempo. O potencial dele era absurdo, e eles sabiam disso. Estavam de olho nele por um motivo. Quem são essas figuras? O anime deixa claro. Tem ligação com a igreja. Sion, uma bomba chamada amiga de infância. E então aparece o personagem mais importante desse episódio, Sion, outra amiga de infância de Orun, que ele aparentemente não se lembra. No passado, Sion sabia do potencial de Orun e prometeu ficar mais forte para um dia apoiá-lo na missão que ele tinha pela frente. Ela era próxima, ela importava.
Mas então, a igreja disse para Sion que Orun havia morrido. Desde então, Sion canalizou toda a raiva para uma missão: destruir a igreja. Ela está percorrendo o mundo com um grupo próprio, conquistando locais estratégicos e eliminando membros da organização. E agora? Ela ouviu falar de um aventureiro que matou o grande dragão negro sozinho e que tem ligação com a igreja. Ela está vindo para o sul investigar, e se confirmar que esse herói está do lado da igreja, ela vai matá-lo. Sion está vindo matar Orun, sem saber que ele está vivo, sem saber que é ele. O novo time. Voltando ao presente, Orun começa sua vida como membro oficial da Silver Rabbits, e a Unidade 1 o recebe bem. O time de Selma, além dela, é composto por Rain, uma feiticeira extremamente rápida no cast de feitiços de alto nível, velocidade de execução impressionante. Lucrécia, a curandeira do grupo, que tem a habilidade especial de sentir magia ao redor, consegue detectar inimigos escondidos antes de qualquer um. Wilkes, o atacante e tanque, especialista em lança dupla, uma das armas mais difíceis de dominar. Consegue cancelar ataques em vez de só bloquear, o que é uma habilidade rara. E Selma tem uma habilidade especial que Orun confessa invejar: telepatia. Ela se comunica com todos do grupo mentalmente ao mesmo tempo, sem precisar gritar ordens no meio do combate. É vantagem enorme numa batalha. A escama do dragão. Antes da primeira missão juntos, a Unidade 1 leva Orun até o ferreiro para forjar uma arma à altura do talento dele. Afinal, ele estava usando uma espada comum, coisa que claramente não combinava. Orun pensa por segundo e tira do bolso uma escama do grande dragão negro que ele havia guardado após a batalha. Entrega para o ferreiro como material. Só que aí ele percebe o que fez. Aquele dragão havia matado Albert, um membro querido da Unidade 1 que morreu salvando um companheiro. A escama era um lembrete doloroso para todos ali. O time não culpa Orun, são maduros o suficiente para isso, mas ele sente que errou, e isso incomoda ele genuinamente. Esse movimento pequeno diz muito sobre o Orun. Mesmo sendo o cara mais forte da sala, ele ainda se preocupa em não ferir as pessoas ao redor. A primeira missão. O episódio 9 é mais focado em ação e dinâmica de grupo, e funciona muito bem. A missão da Unidade 1 é ir até o 86º andar do labirinto para coletar peles de uma criatura chamada Ovelha Noxiva. Parece simples, mas o 86º andar também é habitat dos dragões de terra, e isso complica tudo. A batalha contra os dragões de terra é onde a gente vê a Unidade 1 funcionando pela primeira vez com o Orun integrado, e é satisfatório de assistir. Selma coordena tudo via telepatia, sem gritos, sem confusão. Cada membro sabe exatamente o que fazer e quando. Rain cobre os ângulos com feitiços rápidos. Lucrécia rastreia as criaturas escondidas antes de atacarem. Wilkes cancela os contra-ataques no timing certo. E Orun? Ele encaixa naturalmente, bufa o time com suas magias originais, se posiciona na linha de frente como espadachim e adapta o estilo de luta para complementar cada membro. O que Orun pensa da Unidade 1? Depois da missão, numa conversa tranquila, Orun compartilha uma avaliação que surpreende todo mundo. Ele acredita que a Unidade 1, com o treinamento que fizeram após a perda de Albert, já teria condições de derrotar o grande dragão negro sem a ajuda dele. Isso é elogio grande vindo de Orun, e o time sabe disso. Essa cena estabelece algo importante. Orun não se vê como o centro do grupo. Ele reconhece a força dos outros, trabalha junto, não em cima. O vínculo se forma. O episódio termina com a Unidade 1 celebrando a missão com drinks, e é uma cena descontraída e boa. O time estava nervoso sobre como seria conviver com Orun, e ficaram aliviados em descobrir que ele é tranquilo, acessível e fácil de se dar bem. Mas no meio de toda essa leveza, alguma coisa no ar está errada. Os mestres da Guilda do Norte e do Sul estão tendo uma conversa em paralelo sobre Orun, e o do Norte deixa escapar que sabe mais sobre o passado de Orun do que deveria. Pede para o do Sul ficar de olho nele. E Sion está cada vez mais perto do Sul. O título do episódio não é à toa. Tem um pressentimento ruim. A vida de Orun estava ficando boa. Novo time, nova estrutura, novos vínculos. E é exatamente quando as coisas estão bem que o passado decide aparecer.
Esses 3 episódios são os mais ricos em construção de personagem da temporada inteira. O episódio 7 entrega a cena que a gente queria desde o início, Orun falando a verdade pro grupo do herói, mas de um jeito maduro, sem exagero. E a decisão de entrar na Silver Rabbits por causa dos recrutas é um dos momentos mais bonitos da temporada. O episódio 8 é onde a narrativa finalmente ganha uma ameaça real no horizonte. Sion é um personagem com motivação sólida, e a ideia dela vir matar Orun sem saber que é ele é um dos setups mais interessantes da série. O episódio 9 é mais tranquilo, mas a dinâmica da Unidade 1 em ação é genuinamente divertida de assistir. E o encerramento com o pressentimento ruim deixa a gente ansioso para o próximo bloco. A temporada claramente está se preparando para algo grande. E é isso você. Resumo dos episódios 7, 8 e 9 de Yusha Parte Voidasareta Kyobinbou, aqui no Sábio Lendário. Sion tá chegando, o passado de Orun tá batendo na porta, e os próximos episódios prometem muito. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder. E lembra, anime bom não se explica, se assiste.